O mar guarda muitos segredos. Ele sussurra histórias de tesouros perdidos e reinos esquecidos. Mas talvez nenhum mistério marítimo cative a imaginação tanto quanto a lenda do holandês voador. Este navio fantasma, condenado a navegar pelos oceanos por toda a eternidade, assombra marinheiros e marinheiros de água doce há séculos. Contos de sua aparência espectral, frequentemente envoltos em um brilho misterioso, foram compartilhados em incontáveis viagens. Será o holandês voador apenas uma história de marinheiro, ou existe um fundo de verdade no coração desta lenda duradoura? O holandês voador é mais do que apenas um navio fantasma. É um símbolo do nosso fascínio pelo desconhecido. Ele representa o poder do mar, o fascínio do mistério e a eterna luta humana contra o destino. Junte-se a nós, enquanto embarcamos em uma jornada para desvendar o enigma do holandês voador, explorando as origens da lenda e os contos cativantes que a mantiveram viva por gerações. Mas a lenda do holandês voador é mais do que apenas uma história assustadora. É uma história sobre ambição humana, as consequências de desafiar o destino e o poder duradouro da esperança, mesmo diante da condenação eterna. É uma história que foi contada e recontada por séculos, com cada geração adicionando sua própria interpretação e embelezamentos. As origens da lenda do holandês voador remontam ao século XVII, uma época em que os navios imponentes governavam as ondas e o comércio marítimo era repleto de perigos. A lenda fala de um capitão do mar holandês chamado Hendrik van der Decken, um homem conhecido por sua destreza marítima e sua vontade de ferro. Van der Decken estava em uma viagem de Amsterdã para as Índias Orientais quando seu navio encontrou uma forte tempestade perto do Cabo da Boa Esperança. A tempestade durou dias, jogando o navio de um lado para o outro como um brinquedo. A tripulação, apavorada e exausta, implorou a Van der Decken que voltasse. Mas o capitão, com seu orgulho ferido e sua determinação alimentada por alguns relatos, com a influência de algo mais sinistro, recusou. Ele fez um juramento blasfemo de que dobraria o cabo, mesmo que levasse até o dia do juízo final. Algumas versões da lenda afirmam que o desafio de Van der Decken irritou o próprio diabo, enquanto outras sugerem que ele fez um pacto com forças das trevas para uma passagem segura. Independentemente dos detalhes, as consequências das ações de Van der Decken foram rápidas e severas. Seu navio foi pego por uma onda monstruosa e arrastado para o fundo das ondas, levando consigo o capitão e sua tripulação para um túmulo aquático. O holandês voador, amaldiçoado a navegar pelos mares por toda a eternidade, tornou-se um símbolo dos perigos da arrogância e da fúria imprevisível do mar. A lenda se espalhou como fogo entre os marinheiros, que sussurravam contos de encontros com a embarcação fantasmagórica, suas velas brilhando com uma luz sobrenatural, e sua tripulação de figuras esqueléticas eternamente envolvidas em suas tarefas condenadas. Ao longo dos séculos, houve inúmeros relatos de avistamentos do holandês voador, cada um adicionando a mística da lenda e solidificando seu lugar no folclore marítimo. Marinheiros de todos os cantos do globo, de capitães experientes a marinheiros de primeira viagem, afirmaram ter visto o navio espectral, muitas vezes envolto em névoa ou brilhando com uma luz de outro mundo. Um dos supostos avistamentos mais famosos ocorreu em 1881, testemunhado por ninguém menos que o futuro rei George V da Inglaterra. Na época, um jovem cadete naval, George e seu irmão, o príncipe Albert Victor, estavam navegando a bordo do HMS Inconstant, na costa da Austrália, quando supostamente viram um navio estranho se aproximando. O navio, brilhando com uma luz vermelha, navegou diretamente pelo caminho do Inconstant, antes de desaparecer no ar. Outro relato convincente vem do diário de bordo do navio americano Howard, registrado em 1843. A tripulação afirmou ter visto um navio de 3 mastros navegando em direção a eles, aparentemente contra o vento. Conforme o misterioso navio se aproximava, ele desapareceu repentinamente, deixando a tripulação do Howard abalada e perplexa. Esses avistamentos
muitas vezes acompanhados por sentimentos de pavor e desgraça iminente, serviram para reforçar a crença na existência do holandês voador e sua associação com o infortúnio. Mas os avistamentos não se limitaram ao século XIX. Mesmo nos séculos XX e XXI, houve relatos de encontros com o navio espectral, sugerindo que a lenda do holandês voador continua a capturar a imaginação daqueles que se atrevem a se aventurar em alto mar. Se esses relatos são o resultado de encontros genuínos, truques de luz ou simplesmente o poder da sugestão, eles servem como um testemunho da natureza duradoura deste mito marítimo.